Fala pessoal, tudo bem com vocês? Robinho e Edilson estão no mercado, hein? Algum deles aí cabe no seu time? E o Cruzeiro segue a lista de dispensas. Será que o zagueiro Dedé pode ser o próximo? Assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, é importante pra gente, vai dando teu like e vamos juntos! Já vai deixando o teu comentário se tanto o Edilson quanto o Robinho cabem na sua equipe. Aí o Cruzeiro mais uma vez vai fornecendo jogadores ao mercado, aqueles atletas que foram rebaixados para a Série B no ano passado, de um time qualificado, caro é verdade, mas de bons jogadores, ele foi se desmanchando ao longo do tempo, né? Jogadores como o Thiago Neves, como o Rodriguinho, como o Fred, como o Henrique, como o lateral Egídio, foram encontrando os seus espaços, né? Aqueles jogadores que já estavam com salários atrasados, com uma crise financeira sem precedentes no Cruzeiro, muitos vão conseguir apenas na justiça e conseguiram a possibilidade de negociar com outras equipes. E também por conseguir enxugar a folha salarial, isso também não é exatamente ruim para o Cruzeiro, né? Ele se livra desse custo mensal e precisava, porque acabou cometendo muitas atitudes erradas aí de gestão, pagando salários altíssimos para alguns atletas e essa conta um dia chegou. Como agora o Cruzeiro precisa administrar toda essa situação. No caso desses dois jogadores, para vocês terem uma ideia, o Robinho e o Edilson, eles representavam R$ 950 mil na folha de pagamento do Cruzeiro. Ou seja, praticamente 1 milhão que o Cruzeiro abre mão nesse momento. Jogadores valorizados, caros, campeões, como o Cruzeiro foi nos últimos anos, mas a gente sabe que a realidade é diferente. E agora, nesse momento, quando eles vão para o mercado, aí vai depender muito da negociação de outro clube, né, que fizer com o jogador vem teoricamente de graça, compõe o salário ali com luvas e tal, e pode ser que eles reforcem aí alguma equipe no futebol brasileiro. Eu considero dois jogadores bem interessantes. O Edilson já tem lá os seus 33 anos, teve a melhor fase dele no Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores. Ó, e vou confessar para vocês, ele jogou muita bola nessa Libertadores de 2017. Ele foi fundamental, foi um dos líderes daquele elenco. Em 2016 ele também foi campeão na Copa do Brasil um ano antes, mas essa Libertadores tem um jogo dele na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, jogo fora de casa, no Equador, em que ele arregaça. Ele realmente foi muito importante nesse ciclo vitorioso recente do Grêmio sob o comando do Renato. Só que o que acontece, né? Em 2018, o Cruzeiro vem naquela farra, né, de pagar altos salários e contratar muitos jogadores, porque vinha de uma sequência boa também, né, vencendo 2 Copas do Brasil em sequência, paga um salário para o Edilson que o Grêmio não tinha como manter. R$ 500 mil para um lateral direito. Realmente um valor muito acima da média, né? Um contrato longo e tudo mais, e aí com isso o Cruzeiro acabou levando o Edilson, que até chegou bem, mas depois acabou perdendo o espaço para o Orejuela, que hoje está no Grêmio. Veja como são as coisas. E nessa negociação, olha como foi interessante o que o Grêmio fez na época, né? O Grêmio pegou o Alisson, que depois virou titular, um jogador muito importante aí nos últimos anos do Grêmio, pegou a porcentagem que faltava, né? Na verdade 50% do Tony Anderson. O Grêmio, que não estava utilizando, o Tony Anderson era um menino que não tinha espaço no Grêmio, emprestou para o Atlético e depois foi vendido ao Bragantino por R$ 15 milhões. E o Grêmio embolsou metade desse valor. E o Grêmio na época pagou R$ 500 mil pelo empréstimo, depois ganhou o restante desses 50% nessa negociação com o Edilson, então fez um grande negócio. E o Cruzeiro, por outro lado, acabou perdendo uma joia, que foi o Tony Anderson, contratou o Edilson por um salário que não conseguiu pagar e ele não deu resultado dentro de campo. Que coisa, né? Pois bem, agora o Edilson, mesmo aos 33 anos, está no mercado. Não vai ganhar esse salário, evidentemente, mas vai ter oportunidade em algum outro grande clube brasileiro. Vamos aguardar aí para ver para onde o Edilson vai. Inclusive, ele se manifestou na rede social não muito contente, né? Talvez até surpreso com o que aconteceu, porque houve uma medida estipulada no início desse ano de que os jogadores teriam que se adequar a um teto de R$ 150 mil. E segundo o Edilson, ele topou essa redução. E é uma redução considerável, né? E logo depois, o Cruzeiro chegou à conclusão que não teria como pagar e acabou rescindindo. O mesmo aconteceu com o Robinho, outro jogador bem interessante, de 32 anos, também experiente, que teve uma grande fase no Palmeiras, também teve lá a sua fase no Cruzeiro,
E eu acho que é um jogador que faz uma função muito interessante dentro do meio campo ali. Ele faz aquele box-to-box, como a gente chama, ele consegue vir buscar a bola dos volantes e conseguir ser um armador com chegada na frente, mais ou menos o que o Moisés fez no Palmeiras em 2016. E muitos torcedores, inclusive, quando viram a notícia, cogitaram que talvez o Robinho pudesse retornar ao Palmeiras. Será que teria espaço? Nenhum meia se firma lá, né, no Verdão, no time do Vanderlei Luxemburgo. Tanto que o Dudu, não jogando de meia, começa a jogar tanto por dentro quanto pelos lados para colocar uma linha de frente de 4 atacantes com o Zé Rafael reduzido para segundo volante. Porque não tem um meia característico. O Robinho não é aquele cara que pisa na bola, mas é um cara de muita intensidade ali no meio que pode daqui a pouco agregar. É só uma especulação mesmo, ele no Palmeiras por enquanto não tem nada certo, mas o fato é que é um jogador muito, digamos, com características muito interessantes que está no mercado à disposição. E a pergunta que fica é se o Cruzeiro vai continuar dispensando. Segundo o presidente que assumiu aí até o final dessa temporada, o Sérgio Santos Rodrigues, sim, as dispensas continuarão. E os torcedores também já estão especulando que seja o zagueiro Dedé. O Dedé, que inclusive deu uma entrevista para a ESPN nesses dias aí, chutando balde, né, contra o Rogério Ceni, o rebaixamento e tudo mais, ele tá com a imagem um pouco arranhada, né, com a torcida. É um grande zagueiro, mas enfrenta uma sequência de lesões, não joga desde outubro do ano passado, quando passou por uma cirurgia. No início desse ano passou por outra cirurgia, não no Cruzeiro, escolheu médicos lá no Rio de Janeiro, foi operar lá, tem uma previsão de retorno aí de 6 meses, como ele fez em março a cirurgia, mais uns 3, 4 meses aí para ele voltar aos gramados, só que o salário dele é um dos mais altos do elenco, né? 700, 800... E aí, será que o Cruzeiro vai conseguir rescindir com ele machucado? A gente vai ter que aguardar, mas dentro desses jogadores medalhões valorizados e muito caros, falta o Dedé. Porque o goleiro Fábio a gente nem cita, é ídolo do Cruzeiro, vai ficar por lá e vai continuar valorizado, isso fora de questão. Mas o Dedé até disse que jogaria a Série B pelo Cruzeiro, né? Resta saber quando a Série B vai começar. Será que ele vai conseguir recuperar essa imagem com o torcedor, o Dedé? Ele tem mercado, né? Evidentemente, apesar da sequência de lesões, todo mundo sabe do potencial técnico, é um monstro de zagueiro, ele é um zagueiro acima da média, infelizmente as lesões o atrapalham. Mas, se ele tiver recuperado realmente, né, e também tem esse risco, será que um clube vai contratar com essa possibilidade dele se machucar ali na frente? Não sei, eu sei que virou um fardo, né, para o Cruzeiro, porque é um cara que a torcida já tem uma certa desconfiança, né? Todos lembram, né? No ano passado vazou imagens de uma festa de aniversário, da família, ele dançando, o Cruzeiro caindo, aquela coisa toda, não consegue jogar nos últimos tempos, sempre lesionado. Enfim, será que o Dedé volta para o Cruzeiro? Me parece que assim que o presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, conseguir, ele vai resolver essa situação. Seja ele jogando, ou seja com uma rescisão também para ele receber na justiça, e aí seria mais um jogador no mercado. O que vocês acham? Cabe no seu time algum desses aí, o Dedé, o Edilson, o Robinho? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, é importante pra gente. Dá o teu like, comenta sempre aqui que eu tô sempre de olho. Valeu, gente, até a próxima. Tchau!